Boa noite a todos. Estejamos nós unidos para o bem, unidos em prece, com o Mestre Jesus, com o Pai Tomé e com toda a nossa falange, como se estivéssemos lá em nossa casa, né, na Rua Progresso, 1190, com a nossa falange iluminando cada um de nós e a nossa família. Sempre fazemos a leitura do livro psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Lição número 136, na Vitória Real. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. É importante enumerar algumas das circunstâncias difíceis em que se encontrava Jesus, quando asseverou perante os discípulos: Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele era alguém que, na conceituação do mundo, não passava de vencido vulgar. Sabia-se no momento de entrar em amarga solidão. Confessava que fora incompreendido pelos homens ao quais se propusera servir. Não ignorava os adversários que lhe haviam assaltado a comunidade em formação, através de um amigo invigilante. Dirigia-se aos companheiros, anunciando que eles próprios seriam dispersos. Falava, sem rebuços, da flagelação que seria vítima. Via-se malquisto pela maioria, perseguido, traído. Não desconhecia que lhe envenenavam as intenções. Certificara-se de que as pessoas mais altamente colocadas eram as primeiras a examinar o melhor processo de confundir. Percebera o ódio de que se tornara objeto, principalmente por parte daqueles que pretendiam monopolizar o nome de Deus, a serviço de interesses inferiores. Reconhecia-se a poucos passos da morte, a que se inclinaria, condenado sem culpa. Entretanto, ele dizia: Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Subjugado, seria um conquistador inesquecível. Batido, passaria a condição de senhor da vitória. Assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na Terra para vencer no mundo, mas notadamente para vencer o mundo, em si mesmos, de modo a servirem ao mundo, sempre mais e melhor. Lição número 136. A vitória real. Tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus. Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 33. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco essa noite, nos abençoando e nos protegendo, dando a cada um de nós a saúde, a paz e a tranquilidade em nossos lares. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje, ele é tão rico de ensinamentos que nós poderíamos tirar várias lições desse Evangelho. Mas, na minha opinião, a lição mais importante desse Evangelho é que Cristo nos convida a refletir sobre a nossa postura diante da vida, diante do mundo e diante das provas por quais passamos. Ele também nos convida a um ato de fé, para que a gente escolha viver para Ele ou para o mundo. Suportar as nossas provas. Quem aqui agora, ao ouvir esses textos, não se identificou com coisas que já aconteceram com ele? Quem não foi perseguido? Quem não foi traído? Quem não foi subjugado? Quem não foi humilhado? Quem não passou por situações nas quais foi traído? Quem não passou
por situações semelhantes a que o Cristo passou. Só que a diferença, meus irmãos, é que ele era santo e nós não. A diferença é que ele conhecia tudo o que ia acontecer com ele. E em momento nenhum ele condenou a ninguém, nem subjugou ninguém, nem foi desrespeitoso com ninguém. Severo, sim. Desrespeitoso, não. Se nós conhecêssemos os caminhos difíceis por qual iríamos passar, muitos de nós, com certeza, abandonaria ou procuraria outros caminhos. Imaginem vocês estar ceando diante da pessoa que iria traí-lo. Já imaginaram isso? Diante de Pedro, que iria trair ele 3 vezes, iria negá-lo 3 vezes. E mesmo assim, aquele olhar de mansidão, de complacência e de amor ao próximo. Quem de nós não sofre perseguições, injúrias, difamações ou outra série de provas e tribulações? Quem de nós, ao trilhar o caminho do Cristo, não se viu sufocado pelas iniquidades, pela inveja, pela incompreensão e por todo tipo de ataque que nos afasta do caminho? Cristo em nenhum momento disse que nossa vida seria fácil, principalmente porque nós não somos igual a ele. Ele era puro. Nós temos dívidas a serem resgatadas. Mesmo assim, ele disse: se tu quer vir comigo, pegue a sua cruz e me siga. Se você se identificou neste texto, pense agora. Se você acha que você foi vítima, pense agora se você não está vitimizando alguém. Porque o convite do Cristo aqui não é só para você, é para você se colocar também em reflexão se você não está agindo assim. Volte sua face para Jesus Cristo e veja que ele sofreu muito mais que você e não reclamou. Nem desanimou. E o pior, ele sabia de tudo e não desertou. Por quê? Porque ele confiava na missão que lhe foi dada. Em momento nenhum, ele se afastou da fé que ele tinha no Pai. Em momento algum, ele se afastou dos propósitos aos quais ele foi entregue pelo Pai. Cada um de nós aqui na Terra tem uma missão. Missão essa que nós mesmos escolhemos. Talvez não em todas as suas nuances, ou em todas as suas ramificações, mas o principal nós escolhemos. E se escolhemos, é nosso dever o quê? Seguir. Por isso que é importante nós verificarmos o quê? Suportar o mundo, viver em função do Cristo, não é viver no mundo. Porque se você vive no mundo, você vive para o mundo. E viver para o mundo significa viver para as coisas da terra. Viver pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais. Quando você sobressai a isso, então você consegue vencer o mundo. Você consegue vencer a si próprio. Porque você só vai conseguir viver desse jeito o dia que você o quê? Esquecer-se das coisas que o atrai para este mundo. E nessa caminhada, com certeza você vai encontrar adversários. Esses adversários, às vezes, além de você, são todas as pessoas que são contrárias
a lei de Cristo. E é para essas pessoas que Cristo teve o quê? A maior complacência. E é para essas pessoas que Cristo nos chama a fazer o mesmo. A sermos o quê? A sermos verdadeiros discípulos. E como que nós devemos fazer isso? Devemos primar em vencer o mundo, embora em um vale de lágrimas sejamos melhores dos que os que nos perseguem. E amar o Cristo e que não sejamos perseguidores dos outros. Somente amando o próximo e buscando o amor e a caridade, venceremos o mundo. Sem isso, meus irmãos, é impossível. Jesus Cristo suportou tudo isso. Tudo. E no final ele disse para nós: vocês passarão pelo mesmo. Mas tende ânimo, porque ele venceu o mundo. Então nós também podemos vencer. E aqui no texto fala assim: quando te encontres em crise, lembra-te do Mestre. Ele disse: bata na porta e ela abrirá. Mas se você não estiver pronto a abrir a porta para o outro, como que você espera que a porta se abra para você? Suportemos nossas provas, sejam elas semelhantes à do Cristo ou não, com fé, prece e crença, que a felicidade não é deste mundo. E como dizia Pai Tomé, a dor é o buril que lapida a alma. Meus irmãos, se nós vermos no Evangelho de São João, esse versículo 33, ele faz parte do capítulo que fala assim: alegria após o sofrimento. Alegria após o sofrimento. E o sofrimento é justamente tudo aquilo que nos faz aparar as nossas próprias arestas. As coisas que nos afastam do que podemos ou que queremos extirpar de nossa alma ou do nosso espírito. Cristo nos prometeu que a felicidade real não é aqui. A felicidade está lá. Só que para chegar lá é necessário o quê? Suportar, resistir e superar. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, o mal e o remédio. Ouçam com bastante atenção. Vossa terra é, pois, um lugar de alegria? Um paraíso de delícias? Ele está perguntando. Vossa terra é um lugar de alegria? Um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Ele não apregoou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nasceram neste vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas. É mais as vossas dores sejam agudas e profundas. Olhai o céu e bendizei, ó Senhor, por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconheceis, pois, o poder do vosso Mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e curado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor,
senão quando ele vos tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias? Ele tiver restituído seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último degrau da objeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. Até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará, enfim, se soltar ainda dos limites de um túmulo? Mas se devesseis chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa deles no passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. Ou seja, está claro que a mensagem para nós é vencer o mundo, igual fala na última linha do texto, assim ocorre porque os construtores do aperfeiçoamento espiritual não estão na terra para vencer o mundo, mas notadamente para vencer o mundo em si mesmos, de modo a servirem ao mundo sempre mais e melhor. Se você não fazer ou não for esse homem que suporta o mal, sabendo que é passageiro e que todas as iniquidades da vida lhe são dadas como oportunidades de melhoria e que na maioria delas você é sim, nós somos sim, coautores desses próprios flagelos. Então cabe a cada um de nós olhar para si mesmo e pedir à Virgem Santa, ao Mestre amado Jesus, que nos dê forças para sermos exemplos ou seguirmos o exemplo do próprio Pai. No Evangelho de São João, no capítulo 15, um pouco anterior a essa lição, ele fala assim: a videira verdadeira. João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o vinhateiro. Os sarmentos que em mim não dão frutos, eles os arrancam, ou as pessoas que estão atreladas a ele e que não dão fruto, ele vai arrancar. Os que dão fruto, os poda, para que deem mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos disse. Permanecei em mim e eu em vós. Eu vos chamei amigos, porque vos comuniquei tudo o que ouvi do meu Pai. Não foste vós que me escolheste, eu vos escolhi. Eu vos escolhi, é a palavra do Cristo. Ele nos escolheu. E vós destinei a ir e dar fruto, um fruto que permaneça assim. O que pedires a meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Isso é o que vos mando, que uns aos outros. Dando sequência nesse evangelho, no mesmo capítulo, o versículo 18, o ódio do mundo. Se o mundo vos odeia, eu vou repetir, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim.
Se fosseis do mundo, se nós fôssemos pessoas do mundo, o mundo amaria o que é seu. Não seríamos repudiados. Mas como não sois do mundo, e eu vos escolhi, tirando-vos do mundo, por isso o mundo vos odeia. Ou seja, não se deixem abater pelos sofrimentos, pelas amarguras, porque o próprio Cristo passou por elas de cabeça erguida. Sabemos que nos falta muito, mas é preciso ter fé, é preciso acreditar, é preciso orar, é preciso não desistir, porque o sofrimento e a dor fazem parte do nosso processo de evolução. E somente aqueles que entendem isso ser necessário é que vão buscar nesta vida fazer algo melhor e se tornarem pessoas melhores, como o próprio Cristo foi, afastando de si tudo aquilo que o afasta dele e, ao mesmo tempo, fazendo o possível para vencer o mundo, para ser uma pessoa melhor, para ser alguém melhor. Amar a si próprio, afastar-se de tudo que é contrário à lei do Pai e seguir em frente, tropeçando, mas seguir em frente. Eu queria fazer a oração hoje e convidá-los a fazer uma oração que incluir nessa nossa oração de hoje a nossa irmã Valdívia, para que chegue até ela as nossas vibrações, ela se restabeleça e que a família toda possa também ser amparada. Pedir ao Mestre amado Jesus que nos abençoe e que nos proteja, que nos equilibre e que possamos ter força para vencer o mundo. Apesar de nossas falhas, apesar da nossa fé ser às vezes menor do que um grão de mostarda, nos faça ser mais fortes, mais firmes, mais tolerantes uns com os outros, mais amorosos uns com os outros. Faça-nos, Senhor, instrumento da sua vontade, para que essa sua vontade transforme-nos a cada dia e assim possamos ser instrumentos de sua vontade para os outros. Dai-nos, Senhor, a consciência de que podemos vencer as nossas dificuldades com fé. Se cairmos, levanta-nos. Se desistirmos, dê-nos uma injeção de ânimo para que caminhemos juntos a Ti e não percamos a esperança. Roguemos à Mãe Misericordiosa, a Virgem Santa, com a oração de Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos a Jesus, o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas do Cristo. Amém a todos, irmãos. Essa oração ela é muito bonita porque ela afirma que estamos aqui em um vale de lágrimas. Mas o Cristo não nos abandona. Ele está conosco todos os dias. Creiam nisso. Apesar das dificuldades que a vida se impõe, sejamos mais fortes. Vamos levar essa fé, essa corrente para Valdívia, para todos que estão nessa oração e as pessoas que pensarmos nesse momento, às creches, aos nossos internos, aos médios de nossa casa, aos velhos nos asilos, aos abandonados pelas ruas,
aqueles que nesse momento estão passando frio, fome, aqueles que não têm um lar, estão embaixo das pontes. Senhor, estenda o vosso amor e vossa proteção também para eles. Nós somos privilegiados por estarmos em nossas casas aquecidos, quando tantos nesse momento sofrem esse frio que maltrata e que machuca tanto o nosso corpo. Peçamos e rogamos a vós, Pai, leve o alimento àqueles que não têm, leve a saúde aos enfermos nos hospitais. Finalizamos com a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Oração essa que nos faz refletir muito sobre os ensinamentos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino, Senhor, de amor e de justiça. Seja feita a vossa vontade, e não a minha, assim na terra como em todo o universo. O pão do Espírito e o pão da matéria dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dai-nos, Senhor, a capacidade de enxergar os nossos próprios defeitos e não os dos outros. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, ó Pai, de todos os males. Pois sua voz é o reino, é o poder e a glória, hoje e sempre. Fiquem com Deus, que essas orações abençoem o que está sobre as nossas mesas e que possa dar na noite de hoje o alento, a proteção e a paz. Fiquem com Deus.